Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu estarei iniciando uma série de aulas que nós estaremos vendo a respeito das nossas questões filosóficas que envolvam a física. Então, nós estaremos estudando aí desde a origem da física até passar pelo pensamento de grandes físicos e pensadores ao longo da história. Hoje eu tenho nessa aula um convidado mais do que especial, um grande amigo meu, professor Clayton, da Federal do Amapá. Hoje ele estará participando desta aula conosco e nos ajudando aí a desvendar esses mistérios do universo que cercaram a humanidade por milhares e milhares de anos, ok? Então, professor, por favor, se apresente para o pessoal. Bom, um prazer falar aqui com você, Adriano. Muito obrigado pelo convite, que a gente possa ter aqui uma conversa, um bate-papo bacana, falar um pouquinho dos aspectos da ciência e a história dela e os seus personagens, né? Especialmente as ciências naturais. Exatamente, professor. E muita coisa que a gente vai falar aqui são coisas que vocês poderão encontrar até mesmo em livros didáticos, né? Outras coisas são coisas que nós acreditamos, opinião própria, né? E vocês tirem as suas próprias conclusões. Não esqueçam de curtir a página do nosso canal, comentar, ativar o sininho de notificação e, se possível, nos ajude a divulgar também. A ideia desse canal é o conhecimento pelo conhecimento. Não é ficar famoso, não é ganhar dinheiro, como eu já tinha falado para vocês. É apenas transmitir o conhecimento, ok? Então, nós Bacana. começamos da seguinte maneira. Com uma pergunta que eu acho que toda a humanidade já se fez em algum momento, né? Não é uma pergunta que veio de hoje, que é: qual o nosso lugar no universo? Então, professor, o que a gente pode falar para os nossos telespectadores? Bom, pessoal, essa é uma pergunta profunda, né? Que a gente vai tentar responder aqui ao longo da nossa conversa, né? Do âmbito das ciências naturais, né, que é o que a gente vai tratar aqui, a gente faz esse questionamento também, né, porque isso envolve a questão do que é fundamental, né? As perguntas fundamentais, elas são as mais intrigantes para a gente tentar responder, né? E a gente parte dos várias áreas do conhecimento para fazer essa busca, né? Parte de uma pergunta filosófica, né? Chega a ser filosófica, né? Esse tipo de questionamento, e a gente vai tentando, cada área de conhecimento vai tentando buscar a sua forma de descrever e de explicar, né? E tentar responder. Exatamente. O que é interessante é a gente notar que, na verdade, uma pergunta como essa, né, ela já foi feita há muito tempo, né? O homem sempre teve é, a vontade de olhar para o céu e entender qual que é o lugar dele, né? O que ele está fazendo numa imensidão de um cosmo tão vasto como esse, né? E aí, essa pergunta já puxa outra. Será que nós estamos sozinhos no universo? Então, o que a ciência pode falar a respeito disso? Né? E você vê que na área das ciências naturais nós temos a grande área, o campo do estudo da cosmologia, né, que seria talvez o nosso primeiro ponto de partida, né, para a gente tratar dessa questão, né. Cosmologia é aquela grande área das ciências que tenta fazer o estudo, né, tanto do passado, do presente e do futuro, né, do universo. Né? Nós Exatamente. somos parte do universo e estamos dentro desse processo. Basicamente, a cosmologia vai estudar tudo que existe, existiu ou existirá. Então, ou seja, você faz parte do cosmos, ok? E o estudo da cosmologia nos ajuda a entender muitas dessas questões, né? Como que tudo aconteceu, como que era no passado, como que possivelmente será no futuro, né? Então existem muitas teorias que nos ajudam a entender esses mistérios do universo, né? Que por sinal foram, digamos assim, o botão de start, né? Para o início da ciência. O homem entender o meio no qual ele está inserido, certo?
Isso, e só ressaltando aqui, né, na nossa fala, né, que a teoria, né, tentar definir um pouco o que é teoria, que é uma palavra que vem sendo muito machucada, né, nesses tempos, né, que é basicamente um conjunto de hipóteses, né, que a gente vai formulando, né, de acordo com a nossa intuição, a intuição de quem está pesquisando, tentando buscar saciar a sua curiosidade sobre o mundo em algum aspecto, né, e esse conjunto de hipóteses, quando eles vão se conversando entre si, né, é que você compõe um arcabouço de hipóteses que você vai chamar de teoria, né? Então, e aí essas teorias têm que ser testadas, né? Essas hipóteses têm que ser testadas. Quando você vai encontrando pouco a pouco evidências, né, de que essas hipóteses começam a fazer sentido, é que vale a pena apostar nessas teorias, né? Isso que é Exatamente. interessante. Né? E assim, o que é interessante é a gente entender que nem sempre a ciência foi chamada de ciência, né? Então, muito antigamente, a ciência ela era condensada numa coisa só. Então, todas as áreas elas estavam presentes, ainda não existia essa separação física, química, biologia e da matemática, então tudo conversava. E aí, como obviamente são campos do conhecimento muito vastos, né, nós dividimos esse conhecimento em caixinhas, para que as pessoas pudessem, dessa maneira, né, se aprofundar cada vez mais nesses conteúdos, nesses campos de conhecimento. E aí, muito tempo depois, é que nós criamos o método científico, que é um método que hoje nós utilizamos, no qual nós fazemos ciências. Então, esse método científico, basicamente, ele é dividido em 4 etapas, né? Que é a observação do fenômeno, as hipóteses, os testes e a comprovação, né? Então, o método científico, após a criação do método científico por René Descartes, a ciência teve uma alavancada muito grande, né? Se você for parar para pensar. E aí vem aquela questão, né, que a gente partindo da ideia da cosmologia, né, vem aqueles questionamentos naturalmente na gente, né, que, por exemplo, eu queria saber como que tudo funciona, né, seria uma das perguntas que a gente faria, né, de uma maneira geral, né, e entender desde a menor partícula, né, até o maior corpo celeste, né, como tudo isso interage, né, seria essa uma das grandes perguntas nas ciências naturais, né, que a gente faz. Exatamente. Então, assim, a cosmologia nos ajuda a entender por meio das teorias, como você acabou falando, né? E uma dessas teorias que hoje é a mais aceita pelo homem, né, é a teoria do Big Bang, pelo menos a teoria científica, né? De que tudo se originou a partir de uma grande explosão. Então, o que, que você pode imaginar? Que todo o universo, toda a matéria do universo, estava concentrada em um único ponto, no qual nós chamamos de singularidade. Essa singularidade, por algum motivo que nós não sabemos explicar, ela era um ponto de energia, obviamente, ela explodiu e deu origem à matéria. Ou seja, a energia se transformou em matéria. E essa matéria continua até hoje, né, essa explosão, tanto é que os resquícios dessa explosão você pode observar através da radiação cósmica de fundo presente no universo, e o Sim. universo continua se expandindo até hoje, né? E energias são trocadas, novas galáxias são formadas, estrelas nascem, estrelas morrem, planetas, enfim, e o universo continua existindo e nós ocupamos um espaço nesse universo. Nós temos um endereço nesse universo, né? Que É. seria o qual nós estaríamos lá na periferia da Via Láctea, digamos assim, que é a nossa galáxia, né? Localizado no sistema solar, obviamente, né? Ocupando, estando presente no planeta Terra, né? Seria o quarto planeta. Então, ao fazer esses estudos, né, a gente começa a se questionar também o porquê que tudo isso existe, né? Não basta querer saber como as coisas interagem, desde como ela partiu, mas o porquê, né? E o que a gente vai Exatamente. descobrir na área das ciências naturais, né, é que, bom, pelo menos enquanto houver pessoas no mundo, né, essas perguntas serão feitas, né? Então, isso faz Sim, parte, é inerente à curiosidade humana, né? Esses questionamentos, né? exato. Queria saber de onde viemos e para onde vamos, né? Isso. São perguntas Deixa bem eu só fazer gerais. uma correção antes que as pessoas comecem a comentar.
Nós não somos o quarto, somos o terceiro planeta, perdão, tá? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Depois vem Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Eu falei E o o Plutão quarto, também perdão. é um planeta não. Exato, Na que por nova sinal... classificação que foi feita nos anos 2000. E aí tem tudo isso, né? A gente pode comentar isso ao longo da apresentação e também em outras oportunidades que a gente vai ter ao longo dessa Ok. odisseia que Agora, nós queremos tratar, né? isso. Agora, uma outra pergunta interessante é o seguinte: se houver uma chave para entender o universo, essa chave seria matemática? Eu acho que Isso, essa é uma coisa interessante, né? De perceber que a linguagem é algo especial para a formulação do conhecimento humano, né? E a matemática é uma dessas linguagens, né? E sim. ela tem se mostrado, né, de acordo com aquela visão desde a Grécia Antiga, né, que nós temos a filosofia de Platão, né, e também a de Aristóteles, né, mas essencialmente a de Platão no primeiro momento aqui, né, que é a ideia de você imaginar, por exemplo, as formas geométricas, né, os gregos tiveram contribuição muito significativa com o conhecimento da geometria plana, né, Sim, e né, a gente sabe. Por exemplo, quando você pensa num triângulo ou você imagina um círculo, né, essas representações. Quando você vê um desenho escrito, um desenho de um triângulo num quadro ou numa imagem que você vê aqui na tela de um computador, por exemplo, ou de um celular, isso é uma representação do triângulo, é uma representação do círculo, né? Isso é uma coisa mais profunda, né? O círculo é uma ideia, o triângulo é uma ideia, né? E só a linguagem é capaz de trazer isso à nossa consciência, né? E a matemática vai nos ajudar nisso. exatamente. Os gregos tinham uma visão interessante, né? Porque eles buscavam a perfeição, né? E para eles algo perfeito era um círculo, por exemplo, né? E isso explica muitas das teorias dos gregos, né? A respeito por exemplo, a Lua, né? Então, a Lua, se você parar para pensar, os gregos tinham a Lua como um astro perfeito, né? Então, eles imaginavam a Lua como uma esfera perfeita, né? E isso, ao longo da história, a gente vai discutir um pouquinho mais à frente, né? Que foi um baque muito grande descobrir que a Lua não era esse astro tão perfeito quanto os gregos imaginavam, né? Aqui, ainda falando sobre a geometria, né? Tem um exemplo muito interessante, né? Que é o exemplo de Erastótenes, né? Então, esse grego, ele conseguiu calcular com um erro muito pequeno o raio da Terra, utilizando o quê? A geometria. Então, ele utilizou semelhanças de triângulos. Então, basicamente, para quem não sabe, o que, que ele fez? Ele sabia que em uma cidade, na cidade de Siena, existia um poço, no qual, uma única vez por ano, esse poço ficava totalmente iluminado. É o que nós chamamos, né, quando o sol está a pino, né? Então, o poço ficava totalmente iluminado. Ele mediu a distância até uma outra cidade, ele colocou um graveto, uma madeira, alguma coisa que formasse um ângulo, que aí no caso ele obteve 7,2 graus. Ele utilizou os conhecimentos de geometria que até então ele já tinha naquela época, que é os triângulos opostos pelo vértice, e a partir daí ele conseguiu calcular o raio aproximado da Terra. É um cálculo relativamente simples, né? É muito simples você realizar esse cálculo. E para vocês terem uma ideia, ele chegou muito próximo do raio da Terra, né? Ele errou, sei lá, deve ter errado por uns... Bom, eu não saberia, eu não me recordo Precisar exatamente nesse qual momento, ele né? errou, teria que pesquisar. Mas ele chegou muito próximo. E o que é interessante você perceber, né, é que até então, naquela época, ele não tinha tecnologia nenhuma. Era tudo intuitivo, né? Sim, e você vê que ao longo da história da civilização, né, não houveram matemáticos tão brilhantes quanto os gregos, né? Se a gente fosse pensar na formulação, a consolidação do pensamento ocidental, né? E, e lembrando, né, que os gregos trabalhavam tanto, por exemplo, com propriedades geométricas, né, que eles foram capazes, por exemplo, também de obter o número pi, né? Então você vê a proeza, né, que tem esses trabalhos, né, nesse de conseguir da Aristóteles conseguir medir o raio da Terra com relativa precisão para as medidas atuais, né? Então isso é uma coisa incrível, né? Muito incrível, né? Então, ali seria o método da exaustão, né, que eles fizeram no caso, né, de medir o número pi, né? E aí você vê
que esse conhecimento antigo, né, ficou muito tempo, assim, parado na história, né, e foi resgatado tempos mais tarde, né? Pelo menos Exatamente. na Europa, né, na visão europeia, né, que a gente tem. E lembrando que talvez os gregos, né, tenham atribuído, né, um valor maior para as perguntas, né, que eles faziam do que para as respostas, né? Então cai nessa situação, por exemplo, né? Mas mesmo assim você começa a encontrar alguns personagens como este que o Adriano descreveu aqui, né, e temos aqui na apresentação, de você sair dessa fronteira, né, sair do campo das perguntas e também buscar experimentação, né, tentar buscar a parte de as respostas, né, tentar comprovar essas ideias, né. Isso foi Exato. muito vagaroso no período da Grécia Antiga, né, e nem à toa que ficamos aí em torno de 1.500 anos, desde do auge, né, da chamada Magnogrécia, né, que é os grandes feitos da Grécia, até a Renascença, né, nos tempos modernos, que resgatam esse conhecimento e começa realmente a aparecer personagens que vão tentar realmente buscar as respostas, né? E aí começam novos Exato. desafios aí na área científica. Né? O que é importante a gente falar é que os gregos, né, ao longo de sua história, eles acertaram muito, mas eles também erraram muito. E mesmo as ideias erradas dos gregos, né, elas prevaleceram muito tempo, porque ninguém tinha um argumento bom o suficiente que pudesse ir contra. Porque até então os gregos, né, eles tinham um método muito intuitivo, eles observavam, e em cima do que eles observavam é que eles chegavam às suas conclusões lógicas, então eles prezavam muito pela lógica, né? Então era a razão e a lógica que era o que demandava o pensamento dos gregos, né? E por conta disso, né, era muito difícil até então, sem nenhuma tecnologia, sem um método científico ou algo parecido, você contestar uma ideia que era até então óbvia, né? Então, por exemplo, eles criaram a teoria dos 4 elementos, no qual eles falavam que tudo pertencia aos 4 elementos, né? Que é terra, fogo, ar e água. Então, por exemplo, se eu jogasse uma pedra para cima, por que a pedra sempre ia em direção ao chão? Porque a pedra pertence ao chão, entendeu? Pertence à terra, então ela tem que ficar na terra. Quando eu faço uma fogueira, por exemplo, por que a chama sempre vai para cima? Porque ela vai em direção ao sol, que seria teoricamente a origem do fogo, onde, obviamente, né, eles acreditavam que o sol era uma grande bola de fogo, e assim por diante. Você entende? Que até então as pessoas não tinham muita capacidade. E uma outra coisa é que era uma pequena parte da população que era destinada a esse pensamento mais crítico, né? A grande maioria não tinha nenhum estudo, né? Então não tínhamos escolas tradicionais, o que nós tínhamos eram aprendizes, né? Então muitas vezes um filósofo tinha um aprendiz e transmitia esses conhecimentos para os seus aprendizes, certo? Isso, e o que a gente vê, né, que no caso dos gregos, né, o que eles adotam na época, né, é a visão de Aristóteles, né, através de Platão, né, que é essa visão de que o universo fosse descrito por uma mecânica perfeita, né, que é o que o Adriano vem citando, né. E a partir daí, né, nós temos que entender que eles também adotam modelos, né? O que vem a ser modelos? Né? Modelos é uma representação da realidade. Né? Então, ele não quer dizer que não é a realidade em sua totalidade, né? Mas é a partir de um conjunto de hipóteses, né, que você formula, você vai construindo um arcabouço, né? E você vai acabar levando a ideia de um modelo onde você vai representar a realidade, né? Isso com os instrumentos de medida que eles tinham, que era apenas os sentidos, né? Então, olfato, paladar, tato, visão e audição, né? Eles estão restritos a essas condições, que é o recurso que tinha, né? Mas, mesmo assim, eles construíram um modelo que ficou consolidado por muito tempo ao longo da história, né? Da civilização nos tempos de agora, né? Que é o modelo de Ptolomeu, né? Que seria dos planetas que obedecem uma trajetória circular, né? Em torno da Terra. Assim como o Sol também faria essa trajetória, né, em torno da Terra. E esse modelo durou tanto tempo porque ninguém tinha um argumento bom o suficiente que pudesse
combatê-lo, né? Porque ele se encaixava muito bem de acordo com aquilo que os gregos acreditavam. Então vocês podem observar, né, que nesse modelo de Ptolomeu você tem a Terra como centro, né? E os planetas girando em órbitas circulares perfeitas. Mesmo os próprios epiciclos dos planetas seriam órbitas perfeitas. O que é interessante a gente comentar também, a palavra planeta. A palavra planeta, ela significa astro errante. Por que um astro errante? Porque quando você observa um planeta a olho nu, né, se você ficar observando um planeta, você vai observar que o que muda em relação a uma estrela é que o planeta faz um movimento como se fosse uma espécie de um laço. Daí o nome, né, astro errante, ok? Que por sinal hoje nós chamamos de planeta, né, que é o equivalente, ok? Sim, perfeito. E os epiciclos, né, só para falar especificamente do modelo, né, é uma necessidade para fazer a correção das órbitas em torno da Terra, né? Exato. Porque, né, ela é levemente elíptica, na verdade, né? E os gregos já reconheciam isso na época, né? Só que elipse por si só não é a figura perfeita do círculo, né? Tinha Então, que ser essa perfeito. composição levou, né, Exatamente. a combinar circunferências o tempo todo, né? E aí conseguiu descrever essas trajetórias, né? Ok. Bom, Bom, esse modelo foi aceito sem contestação, igual o Adriano veio falando, né? E só no período da Renascença, né? Já 1500 anos depois, né? Já estamos aí chegando no século XVI, né? E aí, exato. na região da Europa, né? Vamos pensar assim, né? O que atualmente nós conhecemos como Europa, né? É que vem surgir, né? Aí novas visões, né? Para atender a, as necessidades dessa época, né? Sim. E por sinal, né, o que que aconteceu? Você tinha que um modelo já com tanto tempo, né, já em uso, né? Algumas datas no calendário, por algum motivo que ninguém sabia explicar, elas estavam sendo comemoradas em períodos errados. Por quê? Porque o calendário ele precisa de ajustes e correções, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma festa, que é uma festa de primavera, é inaceitável que essa festa de primavera, por exemplo, aconteça no inverno. Não faz nenhum sentido, certo, professor? E aí, Sim, é porque é simbólico, né? exato, A exato. atividade cultural humana ela é arraigada em simbologia, né? Então imagina. E aí a própria igreja, né, pede para o monge Nicolau Copérnico estudar o que estava acontecendo, né? Por que que essas coisas vinham acontecendo? Enfim, e é um estudioso, Nicolau Copérnico, né? E aí Nicolau Copérnico, ele começa a ter uma visão um pouquinho diferente dos gregos, certo, professor? Sim, né? E agora vem um questionamento, né, nisso, né? Porque mesmo pensando no caso do Nicolau Copérnico, né? Se a gente fosse situar ele na momento na história, né? Ele foi um dos que questionou, né? Esse modelo aristotélico, né? Com o modelo de Ptolomeu, né? Sim. E bom, se você vê ele, né? Ele como é que fala? Ele era um seguidor do catolicismo, né? Então imagina uma Sim. pessoa esse desafio para ele, né? De lidar com isso, né? Na Ele verdade, né, o que ele faz é uma sugestão, né? Então ele fala, olha, segundo os meus estudos, o calendário ficaria mais bem, digamos assim, aceito, né? Se a gente colocar o Sol como centro, então surge-se um novo modelo, uma nova teoria, que é o que nós chamamos de heliocentrismo. Então, Copérnico ele já começa a contestar esse modelo dos gregos, ok? Mas, porém, ele não vai contra a igreja, porque ele era um religioso, entende? por que mexer com a perfeição, né? Esse era um Exatamente. desafio da época, né? E você pode observar que no modelo dele, né, mesmo colocando o Sol no centro, ele ainda mantém os círculos perfeitos, certo? Sim, Então, os e planetas estavam girando em torno do Sol, em circunferências perfeitas, né? E isso é muito interessante. isso é muito Bom, interessante. Nós estamos falando aí de um período, de um personagem da história ele nasce em 1473, né? E chega
a 1543, né? Então temos aí um personagem que viveu 70 anos aí na sua peregrinação na Terra, né? E veja que período da Renascença, né? Então veja que esses personagens vão se encorajando, né, a fazer esses questionamentos, né? Com esse com toda essa biblioteca que foi se enriquecendo, né, ao longo da história, graças à vinda, né, do conhecimento da Grécia Antiga, que chegou, na verdade, à Europa, né, através dos mouros, que tiveram que ser traduzidos, né, para o latim, né, por exemplo, através dos monges, dos escribas, né, que fez com que esse conhecimento renascesse, né? Então, o Nicolau também bebeu dessa fonte, né? De todo esse conhecimento que era uma novidade na época, né? Apesar de ter sido desenvolvido há mais de 1500 anos, né? Até então. Todo o conhecimento dos gregos ele era traduzido para o latim, que até então era a linguagem formal? O erudito, né? Isso. Então, ou seja, não era toda a população que tinha acesso a esse conhecimento, correto? Sim, não era. Então, mas era a língua do comércio, né? A língua das relações... Do comércio não, perdão. A língua da erudição, né? Da igreja, da Santa Igreja Católica, né? Nessa época. E se faz assim, né? Bom, a gente pode dizer que ele se tornou o primeiro revolucionário no mundo, né, nesse período, né, contando a partir daí, né, na visão ocidental, né, Exatamente. Bom, mas porque... também existiram outros, né? Como, por Sim, exemplo, o próprio Giordano Bruno, né? Que foi uma das pessoas que questionou arduamente, né? de forma As apaixonada, ideias. né, Exato. foi de forma E, apaixonada, né, Giordano Bruno, ele nem tinha o conhecimento profundo, mas ele abraçou a ideia, né, ele se deslumbrou com essas ideias, né, e é muito interessante. e mesmo no seu julgamento, né? É importante a gente falar que até então a igreja ela era detentora do, digamos assim, de todo o poder na época, né? Ela tinha o maior poder concentrado nas suas mãos e ela criou uma que nós podemos chamar de Santa Inquisição, no qual julgava essas pessoas, né? Que até então eles podiam, por exemplo, ser julgados por bruxaria, segundo a igreja, e outras coisas mais. E aí, o que acontece? Giordano Bruno, ele mantém aquilo que ele acredita, independente do tipo de julgamento que a igreja o impõe. E o resultado disso é que ele é julgado, né, e condenado à fogueira. Então ele é queimado vivo numa fogueira por acreditar nessas ideias liberalistas, digamos assim, né? Subversivas, né? Talvez fosse o termo da época, Mais e correto, é, e né? é, e é impressionante, né? Como essas coisas são, né? Então, apesar dessas ideias no mundo ainda ser governado pela Santa Igreja, né? Que adotava um modelo aristotélico, né? Você começa a Sim, ter essa inquietação, né? Dos personagens, né? Um desses grandes personagens que nós temos na história, né? Da ciência é o Galileu Galilei, né? Que ele é um copernicano, né, o Galileu Galilei, e ele teve coragem de dizer, né, essas coisas que também trouxe algumas dificuldades para ele ao longo da vida, né? exatamente. Na verdade, Galileu Galilei foi assim, um dos grandes gênios que passaram pela humanidade, né? A contribuição que ele deu para a ciência foi assim num nível espetacular, né? Que poucas pessoas chegaram assim a esse nível de contribuição, porque ele atua em muitas áreas, né? Então ele atuou na mecânica, ele atuou na astronomia, ele atuou na parte da ótica, né? Então ele teve contribuições assim maravilhosas, né? Ele estudou muito plano inclinado, nos ajudou a entender. Então ele foi aquele cara que assim, ele era muito famoso para sua época, né? Então, assim, tudo que ele fazia, né, chamava muita atenção. E uma das coisas interessantes, talvez as pessoas não saibam, né, é que ele era amigo pessoal do rei, né? Então, muita coisa que poderia ter sido até pior com Galileu, né, devido à influência do rei, acabou não sendo, certo?
Certo, tem até uma proteção, né? E você vê, né, ele é um personagem aí do período ele nasceu em 1564, né, nós estamos falando aí já, se percebe os intervalos dos anos que a gente está citando aqui, né, Nicolau Copérnicos é praticamente 100 anos antes, né, então você tem aí um período longo, né, pensando hoje na era da informação que nós estamos vivendo, né, quando passa 5 anos hoje, é uma grande transformação na humanidade, né, e Exato. agora, nesses períodos não, né? Nós estamos falando aí de coisas de centenas de anos, muitas vezes, para ver um novo personagem com grandes mudanças, né? Então ele nasce em 1564, né, no caso do Galileu, e vem morrer em 1642, né, data de sua morte. Data é, significativa também para a ciência, porque daí vai nascer um outro grande personagem que vai criar as bases do conhecimento da mecânica que nós temos hoje, né? Então ele viveu os 77 anos, né, no caso do Galileu, viveu bem, né? São idades que revelam que essas pessoas tinham muita tempo livre, né, ociosidade, porque quem precisava fazer o trabalho mais braçal acabava vivendo menos devido às intempéries da vida, né? Ele é da região Sim. de Florença, né, igual o professor Adriano veio falando até agora, né, e é do Grão-Ducado de Toscana, né, que hoje acaba sendo a região mesmo de Toscana, né, na região da Itália, né. Nessa época a gente não pode afirmar, assim, a gente fala região da Itália porque não era a Itália como estado ainda consolidado, isso só vai acontecer praticamente aqui no século XX, no século XIX, na verdade, né. Bom, como o Adriano mesmo citou, né, ele é da Universidade de Pisa, né, que é onde ele atuou, onde ele fez a sua atuação, né, e nessa região, ou na região da Universidade de Pádua também, né, que ele vem atuando, né, ele tem um mecena, né, igual o Adriano veio citando, né, que mecenas são aquelas pessoas, seja um aristocrata, seja o rei, né, no caso do Grão-Ducado de Toscana, né, que vem mostrar a importância, né, da ciência ter o seu um financiamento, né. Quando você está na fronteira do conhecimento, né, você tem uma situação de você não pode fazer ainda aquele questionamento, mas por que nós estamos investigando esse tipo de assunto, né? Porque não temos essa resposta, né? O que a gente é movido é pela curiosidade humana, né? Então, a importância da ciência em termos de pesquisa é deixar ela livre para pesquisar, né? Então, o Mercena era um personagem importante na história, isso até hoje, né, em muitos casos, que é não só proteger, né, no caso do Galileu Galilei, das sanções das ideias na época, né, das governanças que existiam, mas é Mas também o financiar, financiamento. né? Oi? Mas financiar, né? O financiamento é importante. Hoje nós institucionalizamos o financiamento na pesquisa científica, né, isso é muito importante. O Estado é um dos principais mentores, né, desse, Exatamente. principalmente para a ciência básica, né? Ciência básica é a área onde você tem uma curiosidade, você começa a mexer, começa a descobrir mais coisas, e lá na frente, quem sabe, terá aplicações tanto para a própria ciência ou mesmo tecnologia. Bom, e nós temos aí, na verdade, né, a capa do livro que deixou, digamos assim, causou essa inquietação toda no período de Galileu, né? Então, Galileu, ele escreveu um livro, se eu não me engano, é Mensageiro das Estrelas, né? Esse livro, que foi o mais famoso. E esse livro, ele vai justamente assim, é um ataque direto às ideias da igreja, né? E por isso que causa essa babúrdia toda, né? Uma das coisas interessantes é que Galileu ele tem a brilhante ideia de pegar a luneta, até então utilizada pelos holandeses, e apontar ela para a Lua. E depois ele melhora, né, as lentes dessa luneta e ele começa a enxergar mais detalhes. E quando ele aponta essa luneta para a Lua, né, ele toma um susto, né? Ele se espanta, porque diferente do que até então as pessoas imaginavam, né, a Lua ela não era perfeita. A primeira coisa que ele vê é uma baita de uma cratera, né? Então você imagina o espanto dele. E depois investigando os planetas, né, ele começa a descobrir o quê? Que não existem só aqueles planetas que nós até então imaginávamos. Existem outros, como por exemplo, né, Galileu ele descobre as 4 grandes luas de Júpiter, né? Embora Júpiter tenha muito mais, se eu não me engano são 32, mas ele descobre as 4 principais, que até então era o que o equipamento dele conseguia enxergar, né? No caso, Europa, Io, Ganimedes e Calisto, né? Galileu, ele acaba também, né,
publicando tudo isso que ele enxerga. Então, assim, ele tinha argumentos muito bons, no qual ele acaba publicando esses argumentos e atingindo uma grande parcela da população, devido ao fato dele escrever numa linguagem, né, que as pessoas entendessem, e não publicar em latim, né, ele publica em italiano, não é isso, professor? Sim, né? Principalmente as cartas, né? As cartas de fato estão inteiramente em italiano, que ele trocava com os seus correspondentes, né? Para poder discutir nessa ideia do. O pessoal ficou muito curioso em saber do que se tratava a ideia do heliocentrismo, né? Então, isso se torna. Ele faz isso em italiano, né? Bom, só para fazer um esclarecimento aqui, contar essa obra que está aqui na apresentação do slide, né? A rigor, né? O título dela não está como a mensagem das estrelas, né? E sim como Astros Medícios, né? Que é Medícia, na verdade, é o mecena, né? Do Galileu, né? Que é o Cosmio de Médici, né? Que é o Granduque de Toscana, né, que a gente veio citando, né? Então existia essa necessidade na época também, né? Nós estamos lidando aí com uma situação bem tênue, né? Que é você, de certa forma, né? Se você é financiado por alguém, alguém acredita nas suas ideias, no caso do Galileu, né? Por do Cosme Médici, né? Ele vai, na verdade, agradar um pouco, né? O seu mecena, né? Então ele faz uma obra cujo título faz homenagem ao seu mecena, né? Então, esse Médiceia que você vê aí, na verdade, se refere ao Médici, né? Que é o seu mecena, né? Muito interessante, né? Mas isso são truques, né? Vamos dizer assim, são maneiras de você homenagear aquele que permitiu que aquilo acontecesse, na verdade, né? É como se fosse uma gratidão, né? E dando seguência ao que seguindo a ideia que o Adriano veio falando, né? A gente tem essa ideia de que ele ter usado o italiano para falar com as pessoas, né? Com as pessoas dos seus nas suas cartas, né? De que ele fazia os discursos. Você pode se perguntar, mas por que ele não fez a discussão dessas ideias, né? Na época, né? Em latim, né? Que era a língua erudita da época, né? Por que não fazer dessa forma, né? E aí, o que a gente tem como isso, né? Que o objetivo dele era alcançar as pessoas, né? Era popularizar mesmo, né? Isso é uma ideia exatamente, muito né? bacana para a ciência, né? Então, quanto mais pessoas você conseguir alcançar, mais a sua ideia vai percorrer o mundo, digamos assim, né? E mais pessoas vão pensar sobre aquilo, né? E mais pessoas pensando sobre ciência, a possibilidade de surgirem novas coisas é gigantesca, né? Daí a importância da gente divulgar o conhecimento, né? Hoje nós temos aí um mundo com 7 bilhões de pessoas, onde quanto mais conhecimento divulgado, melhor, porque são mais pessoas pensando sobre as coisas do universo, sobre os problemas que o nosso planeta enfrenta, enfim, né? A Então, ideia é que a ciência venha para ajudar na vida das pessoas, né? aí você vê que o pai da ciência moderna, que a gente o considera, né, na comunidade científica como sendo o Galileu Galilei, né, porque ele vai desenvolver o que a gente chama de método científico, né, e ele, veja, a ideia da divulgação científica, querendo ou não, de certa forma acontece aí, né, porque Sim, talvez por outras razões, né, talvez a razão dele não fosse especificamente um processo de apenas divulgar, mas na verdade para que as ideias não corressem o risco de ficarem monopolizadas através de uma língua que poucos tivessem acesso, né? Só praticamente a Santa Igreja e os grandes eruditos da época, né? Então a gente pode dizer que o exato. Galileu ele é um cara que teve as ideias corretas, né? Só que na época errada até então, né? Podemos fazer essa provocação. Porque realmente ele foi perseguido pela igreja, né? Os seus livros eles foram recolhidos, queimados. É claro que a igreja guardou, né? Algumas cópias, inclusive a original. Ele foi a tribunal, ok? Então esse slide mostra isso, né? Uma representação do tribunal dele. Ele teve que admitir para todos presentes, né, que ele estava equivocado, que as ideias deles estavam erradas e tudo mais, para que ele não tivesse uma punição mais severa, né? E ele foi condenado a passar o resto dos seus dias trancafiado na sua casa, né? Então ele ficou meio que de quarentena para o resto da vida, se é isso que nós podemos dizer. E tudo isso só aconteceu porque ele tinha costas quentes, né? Que no caso o próprio rei, né? Talvez uma outra pessoa tivesse tido um destino muito pior, né? Bom,
reza a lenda que Galileu morreu cego, né? De tanto olhar para o sol e ficar na janela, enfim, né? Na E sua também prisão tem, domiciliar, né? isso, também tem uma lenda que diz que quando ele estava saindo do tribunal, ele fala de cantinho de boca, assim, sabe? Mas que ela gira, né? Mas Então você vê ele ainda essa estava brincadeira, né? questionando, né? Esse Oi? trocadilho, né, igual a gente acha graça, né? Talvez essa frase, mesmo que tenha sido dita ou não, né, remete à ideia do fato dele ter feito essas cartas em italiano, né? Ou seja, para a Santa Igreja, em latim, eu falei que a Terra, né, ela não gira em torno do Sol, mas no Uhum. italiano, a língua popular, a língua do comércio, tá lá que é a Terra que gira em torno do Sol, né? Então, talvez essas ideias giram assim, né? É muito interessante isso ao longo da história, né? Porque, claro, alguns questionamentos são feitos pela própria igreja, né? Temos que lembrar, e aí nós temos que ter um cuidado ao longo da história, de que o seu julgamento foi feito de forma justa. Olha que expressão que eu vou estar dando aqui. Olha o desafio. Eu sei que vai ter alguns comentários. O pessoal vai fazer os comentários aí no canal do Adriano, né? Com certeza. Mas o que eu quero dizer com julgamento justo? Quero dizer o seguinte: as regras do jogo estão postas à mesa. Isso na época. O próprio Galileu, mesmo percebendo que para explicar o sistema solar não dava para fazer da forma aristotélica, né? Eles conheciam as regras do jogo. E as regras dos jogos, elas são seguidas, né? Então vamos dizer o seguinte: o seu julgamento foi feito paulatinamente, né? Foi feito passo a passo. O inquisidor fazia as perguntas, ele ia dando as respostas. Isso era registrado, era anotado. Por que eu digo isso? Eu quero dizer o seguinte: de que o que acontece com as instituições ao longo de toda a história é que elas são arraigadas em valores. E são o desafio maior, seja para a Santa Igreja na época, seja para as pessoas de uma maneira geral, é abdicar de determinados valores, porque uma grande mudança de uma concepção, uma ideia que muda, né? Isso vem acontecendo de forma mais acelerada hoje em dia, isso vem assustando muita gente, mas veja, são esses valores que se buscam preservar, né? Então a ideia de que se tudo não foi feito para nós, né? Ou seja, se o homem não é o centro do universo, né? Na visão, né? A gente vai ter o quê? A situação de que qual é o nosso lugar no universo, né? Que é o primeiro grande questionamento que nós estamos fazendo aqui nosso Exatamente. bate-papo, né? E, Então você tem que a Terra, por exemplo, gira, né? Peraí, então o inquisidor vai perguntar coisas como, por exemplo, olha, se de fato a Terra gira, né? Por que uma pedra que você larga de uma altura de uma torre, por exemplo, uma torre de Pisa, como conta a história também, né? Além as lendas que nós temos, né? uhum. Do Galileu ter subido a torre de Pisa e ter lançado objetos de lá, né? Mas porque se você subisse numa torre de Pisa e largasse uma pedra de lá, né? Por que ela não cai, por exemplo, em um outro ponto deslocado daquela direção reta que você soltou a pedra, né? Por que, por exemplo, a pedra não cai numa outra cidade, né? Esse é um questionamento válido para você tentar preservar um valor, né? Que é o que a igreja buscava, por exemplo, né? Aí Sim, né? sim. Vai ter, por exemplo, quais são as respostas que eram mais perigosas, né? Que as perguntas, né? É isso que acaba acontecendo, né? Para eu dar a resposta, por que a pedra de fato cai praticamente na mesma direção, em linha reta, né? Do local que eu larguei ela, né? Essa resposta agora é perigosa, né? Imagina fazer essa resposta para o inquisidor, né? Que o caso Galileu teve Sim. que fazer, né? E ainda tem um outro porém aí dessa lenda, né, de que ele solta os corpos. Ele ainda quebra com mais uma ideia dos gregos, né, que corpos de massa maior chegam primeiro, né. Ele conseguiu ainda provar que os corpos de massas diferentes chegam iguais, ou seja, conclusão, a massa de um corpo não interfere no tempo de queda. Isso as próprias equações da mecânica mostram, né. Então, se você pegar as equações do movimento uniforme ou movimento uniformemente variado, você vai observar que não tem massa. Resumindo, a massa não interfere Sim. no tempo de queda, né? Então, Ou olha seja, que através da interessante. linguagem, você vê, né? Através da matemática, que é a grande linguagem que vai tentar esboçar esse conhecimento, o Galileu desenvolveu esse tipo de matemática na época, né? Que era entender o que é o lançamento de um projétil, né? Como é que isso ocorria, no caso, a queda dos corpos, né? No Na caso, verdade, ele especificamente já a tinha queda dos estudado corpos, muito plano inclinado também, né? Então, o isso, na plano verdade, inclinado era um estudo muito decorrente dele, né?
E como você olhar para essas equações, você vê que ela relaciona o espaço percorrido em um objeto e o tempo que demora para você ver esse deslocamento, né, que relaciona a velocidade, né? E é importante pensar qual era o relógio que o Galileu Galilei usava para poder medir o tempo, né? Nessas circunstâncias, né? Ali a gente fica se perguntando, a gente acha que as coisas já estão prontas, né? E a gente descobre que ele fazia uso da pulsação, né? A pulsação Sim. era o instrumento que ele usava. Então, um pulso, dois pulsos e assim por diante. O próprio relógio de pêndulo, né, já é algo que desse movimento do pêndulo você tem toda uma física só para explicar o movimento harmônico, né? Então tem o movimento harmônico simples, no qual o pêndulo ele está no ângulo de no máximo 15 graus, e depois tem o movimento harmônico mais complexo, né? Quando eu vou para ângulos maiores, as equações se tornam um pouquinho mais complexas, né? E você vê que o Galileu já tinha percebido que no caso do pêndulo, quando ele está fazendo um movimento bem curtinho, né, de angulação, ele faz um movimento mais rápido, por exemplo, e quando ele está numa angulação maior, faz um movimento mais vagaroso. Mas se você for observar, o tempo que demorava para fazer um ciclo, né, nesse caso do pêndulo, para movimento simples, né, era sempre o mesmo, né? Então Galileu também conseguiu enxergar no movimento do pêndulo, né, o movimento pendular, a ideia de que não dependia da massa, por exemplo, né? Porque, querendo ou não, é um movimento de queda, né? O movimento do pêndulo, né? A gravidade está fazendo o esforço para fazer o objeto cair, atingir alturas menores, né? Mas tem uma haste, uma corda, algo que não deixa esses movimentos se concluir até, por exemplo, o chão, né? Vamos dizer assim. Exato. Então você veja que ele estava começando a sofisticar esse conhecimento, né? Não só pensando na queda em linha reta, né? Ele conseguia perceber que esse era um princípio, né? Que acontecia em qualquer circunstância, né? Ele estava começando a enxergar isso, né? Isso é uma coisa extraordinária, né? Ao ver assim, né? A gente, para exemplificar, pegamos casos simples, né? Para explicar, né? Na construção do conhecimento ele se faz dessa forma, né? É importante. Mas você, na verdade, vê que a pessoa vai se aprofundando e vai sofisticando cada vez mais, né? Sim. E aí você tem essa questão, né? Então, você pode ver até aqui no século XX, né, em 1969, né, quando finalmente o homem chega a pousar na Lua, né, você tem lá o Neil Armstrong fazendo a brincadeira, né, de soltar um objeto e ver que mesmo na Lua, né, o tempo de queda do objeto, na verdade, é sempre o mesmo, né? Então, Galileu está certo até fora do objeto, né? Sim. Mas o Isso que é é interessante. interessante é a gente voltar um pouquinho antes de 1969, né? Quando começa aquela corrida espacial, né? Entre os americanos e os russos, né? Então, você tem o Yuri Gagarin, né? Que foi a primeira pessoa a conseguir dar uma volta completa em torno da Terra, né? E ele conseguiu ver Ele a é Terra. azul, ele é azul! Exato. E ele conseguiu ver a Terra, né, lá de cima. E foi muito interessante, né? Porque os russos eles saíram muito na frente em relação aos americanos, né? Então eles foram os primeiros a fazer várias e várias coisas, né? Você E uma vê das... a coragem desses homens, né? Quando a gente às vezes lê histórias ligadas, por exemplo, aos piratas, né? Aos grandes navegações no mundo, né? A gente vê que sempre para o homem, né? De explorar um novo mundo, né? Um admirável mundo novo, sempre foi também um grande desafio, né? Exigia muita coragem, né? Então, porque se você pensar, por exemplo, no período do mercantilismo, né, que é o período do século XVI, né, que o ser humano começa a desbravar, né, outros mundos, né, que é as grandes navegações começam a se estabelecer, né, começa-se a criar uma rede internacional de comércio, né, de navegação, mas querendo ou não, né, esse pessoal, você pode ver que eram umas grandes tragédias, né? Às vezes você embarcava, sei lá, 100 pessoas para fazer uma grande navegação e só sobravam 2 vivos lá no final, né, o capitão do navio e E o o que cuidava da ajudante. dispensa, né? Bom, na verdade, assim, o Yuri Gagarin, quando ele entrou nessa nave, né, até então ele não sabia se ele iria voltar vivo, né? Então existia ali um risco muito grande. Algumas curiosidades sobre ele, né, que ele foi selecionado através de uma seleção muito rigorosa, né? Algumas das coisas que contribuíram para o seu processo de seleção foi o fato dele ser uma pessoa extremamente carismática. Ele era filho de pessoas relativamente simples, né, que representavam a população até então naquela época.
Ele era um cara pequeno, que tinha uma massa também pequena, né? E isso facilitava para ele estar nessa cápsula, como vocês estão vendo. E depois que ele realizou esse voo, né? Que ele fala lá de cima, a Terra é azul, como é maravilhosa, ela é incrível, né? Embora nós já soubéssemos disso, né? Ele pôde ver com os próprios olhos, né? O que até então ninguém tinha visto. E isso é impressionante. E pelo fato dele ser uma figura tão popular, que abraçava o comunismo, né? A própria Rússia, né? O próprio país dele não deixou ele participar de outras missões, justamente com o medo deles perderem uma figura tão popular como ele, né? E aí, como resultado disso, né, ele acabou participando do treinamento de outros astronautas. Mas essa foi a única viagem que ele fez. Porque, de fato, era um desafio do ponto de vista técnico, né? Equipes de engenheiros, né, trabalhando arduamente, né, para que desse certo, né? E ele ainda enfrentou problemas do ponto de vista técnico, né? Uma das suas luvas teve problema, né? Ele teve a mão acabou tendo contato, né, com o meio exterior, né, que seria o vácuo, né, e acabou causando uma luxação nele, né, que felizmente não causou nenhum outros desdobramentos, né, mais complexos, né? Mas de fato era um desconhecimento, né? Você explorar algo desconhecido, né? Como é o corpo humano se comportando no espaço, né? Sem a proteção da camada de ozônio, que a radiação solar é muito intensa, né? Que efeitos isso dá no ser humano, né? Então, esses são desafios, né? Até hoje, né? Mas seriam os nossos grandes navegadores de 500 anos atrás, né? Que você está vendo agora a partir aí, né? De 1969, um pouco antes, né? Essas empreitadas, né? Então, Nós trocamos os navios por equipamentos um pouquinho mais complexos, né? Sim, então, mas veja que é sempre um desafio, né? Então, vemos que essa proeza de Yuri Gagarin, ou mesmo as viagens espaciais até hoje, mostrou que Galileu está certo, né? Atende ao princípio da inércia está sendo respeitado, que é o princípio que Galileu consegue perceber, né? Que é essa ideia que a gente veio comentando do movimento pendular, o movimento do pêndulo, né? Os objetos em queda livre, né? E isso acontece também fora da Terra, né? Então, voltando aqui para o Galileu, né, que é o pai assim da ciência moderna, né, podemos chamar, né? Ele explicou o universo com um pensamento científico, né? Que acho que é isso que, graças a toda essa tecnologia que nós temos hoje, vem desse conhecimento, né? Que se formula, né? Então, algo revolucionário acontece aí, né? Sendo um marco, né? Na importância do método científico, né? Que eu acho que esse é um próximo passo que a gente tem que comentar aqui, né, Adriano? Sim, sim. Que é essa questão E de aí que vai ficar para as cenas do próximo capítulo, porque a gente ainda vai produzir um pouquinho mais de conteúdo para vocês, né? E aí, nos próximos capítulos, a gente vai estar discutindo outros grandes pensadores, outros grandes físicos. Estaremos dando continuidade a essa saga que nós iniciamos hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, meus amigos. Foi de coração. A gente falou aberto, assim. Se houve algum erro, nos desculpe, né? É muito difícil você ficar falando abertamente assim e não cometer cite nos nenhum... comentários, né? Cite nos comentários que a gente, na nossa próximo encontro, a gente vai esclarecendo, né? Então, se houver Exatamente. algum erro, a gente vai retificando. E mesmo perguntas, né? Curiosidade de vocês, né? Vocês Isso. façam aí que a gente vai tratando aqui. Né? Então é isso, galera. Professor, gostaria de falar mais alguma coisa? Convido todos a participarem aqui, a gente, desse bate-papo. A nossa ideia é fazer isso de forma ad eterno, né? A gente vai produzindo aqui conteúdo para vocês todos, né? Através aí do professor Adriano. A ideia é que a gente faça mais e mais vídeos. Né? Nossa ideia é contar a história da ciência, né? E não é pouca coisa. Tem muita coisa para a gente conhecer. Tá ok, Muita então. Muito curiosidade. obrigado, galera. Não esqueçam, fiquem em casa, mas fiquem em casa conosco, né? Então, assistam os vídeos, compartilhem, comentem e não esqueçam de deixar os comentários logo abaixo na bio, ok? Valeu, galera. Muito obrigado. Agradeço a todos vocês. É isso aí. Professor, muito obrigado também. Opa, obrigado eu, obrigado nós. Encerrando a nossa gravação. Uhum. Vamos lá.